Glória a Deus. Bom dia, amados, bom dia mesmo. Podemos dizer mais uma vez, como o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. São 5 horas da manhã. Queridos, há mais de um ano que todo dia nesse horário eu estou em oração, buscando a Deus. Desde quando começou essa pandemia, uma direção que o Espírito de Deus nos deu, exatamente para levar bênção para a sua vida. Muitas pessoas estão aí amedrontadas, aterrorizadas, certo? E que essa palavra venha despertar a sua fé. E cada dia nós estamos trazendo uma palavra dentro de um capítulo da palavra de Deus. Começamos em Gênesis no capítulo 1. Hoje nós estamos em Jó capítulo 7. Jó capítulo 7. Então vamos para a nossa meditação. Jó, queridos, no capítulo 7, Jó, ele começa a falar com Deus. Porque o Jó era aquele homem reto, sincero, temente a Deus, que Deus permitiu que viesse provas sobre ele. Provas essas que eram causadas pela ação maligna, pela ação satânica. Então, no capítulo 4 e 5, um amigo de Jó chamado Elifaz o acusa. Diz que ele estava sofrendo, que era culpa dele. Queridos, muitas vezes nós somos tentados a isso. Basta vir uma luta, uma adversidade, e a gente entende o seguinte: eu pequei. Realmente, a Bíblia diz que o homem colhe o que semeia. Sim, é de praxe. Muitas vezes ocorrer certas coisas na nossa vida devido a certas escolhas, decisões que nós tomamos, mas nem sempre. E no caso de Jó aqui, era realmente um momento difícil, um momento de adversidade, a fé dele sendo provada, mas Deus o estava vendo. Então Jó, no capítulo 7, versículo 1, Jó fala assim: porventura não tem o homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias de assalariado? Jó, ele estava comparando o homem com o militar. Fala-se em militar, fala em farda, fala em armamento, fala em batalha, fala em guerra. Então ele está dizendo que o homem, ele tem lutas, ele tem guerra. A própria Bíblia diz que tem para tudo debaixo do céu. Tem momento de paz, mas tem momento de guerra. Nós estamos vivendo um momento de guerra. Guerra contra o coronavírus, guerra contra sistemas, contra a corrupção. Isso tem trazido aí mortes como nunca essa geração no Brasil havia presenciado. Tanta morte assim em massa, a chamada pandemia. Isso traz medo, traz terror, angústia, tristeza, a pessoa fica sem saber, será que vai ser eu? O desemprego, quantas pessoas que há muito tempo vinham trabalhando agora estão desempregadas. Então, não tem o homem guerra sobre a terra, então ele compara o homem como um militar e também como os dias de assalariado. Por quê? Você que é assalariado, pensa bem, tá chovendo, você tem que ir para o trabalho, tá frio, você tem que ir para o trabalho, faça surf, faça sol, você tem que ir trabalhar. Então são dias de lutas, dias de guerra. No versículo 4 e versículo 5, Jó fala assim: deitando-me a dormir, então digo, quanto me levantarei? Mas cumprida é a noite, e farto de mim revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e torrões. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui desassossego à noite. É que Jó, devido à sua enfermidade, ele passava a noite em claro. É uma enfermidade que a Bíblia diz que ele pegava um pedaço de pedra, um pedaço de telha e ficava se passando. Você já perdeu o sono por causa de problemas? Você já perdeu o sono por causa de angústia? Por causa de dor no corpo? Dor na alma? Qual que você acha pior? Eu já experimentei dor no corpo e dor na alma. Para mim, a dor na alma foi mais difícil. Olha que a dor no corpo, eu quebrei aqui uma maxilar, eu quebrei o ombro, eu cortei a cabeça, cortei a perna. Fiquei quase um mês de coma. Só que tem uma coisa, a enfermeira chegava, me dava a injeção, aliviava a dor. E quando eu experimentei a famosa dor na alma, não é brincadeira. Você pode tomar chá, você pode tomar calmante e a dor está ali. Você dorme, não pega no sono e você levanta e aquele dia parece que não passa. Olha, que Deus abençoe você, que Deus tenha misericórdia de ti, que o Espírito Santo te fortaleça, mas creia que vai passar. Isso é que é importante. Vem e passa, creia, ore, o melhor remédio. Coloque seu joelho em terra, coloque seu joelho, peça a Deus, clamor, ele vai vir te socorrer.
No versículo 6 e 7, Jó fala assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Acabam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão. Ele fala aqui da brevidade da vida. Ele usa a figura alegórica, lançadeira do tecelão e o vento, para mostrar como os dias de uma pessoa passam depressa. Ele reconhece a sua condição frágil e tinha pressa de que Deus atendesse a sua oração. Queridos, ele compara a vida aqui ao vento, porque o vento, você fala, começa devagarinho, começando a ventar. Quando você vem, ele vem, passa e às vezes ele até destrói e vai embora. Assim é a nossa vida. A nossa vida, irmãos, ela passa. Muitas vezes a pessoa perde tempo, com ódio, com raiva, com rancor. Quando ela está na velhice é que ela entende, poxa, mas eu briguei, eu discuti, eu desentendi, não precisava daquilo. E às vezes ela passa a sua juventude perdendo o tempo. Então Jó, ele está alertando aqui que a vida passa rápido. Queridos, o versículo 9 e 10 fala assim: assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa. Queridos, ele está dizendo aqui, as nuvens desintegram. Você lembra quando você era criança, que às vezes você ficava com algum colega olhando as nuvens? Aquela parece um cachorro, aquela parece um cavalo, aquela parece um urso. E de repente o vento vinha e desfazia aquela nuvem e dava a ela uma outra formação. Queridos, assim é a nossa vida. Às vezes hoje você está vivendo um dia triste, de angústia. Com o tempo passa, sua vida pega um outro formato. Às vezes hoje você está desempregado, as contas chegando, você preocupado, apavorado. Mas por isso que a Bíblia diz, leve o conhecimento de Deus na sua situação, que você vai ver que vai passar. Nós estamos nesse momento aí de tantas mortes. Imagina como foi a Segunda Guerra. Teve a Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra veio uma pandemia que matou quase a metade da população no mundo. Passado algum tempo depois vem a Segunda Guerra, era morte assim. Quantas lutas, quantas batalhas nós já enfrentamos. Então creia no Senhor. Queridos, assim como a nuvem se desintegram facilmente devido aos ventos, a vida se esvanece rapidamente sem que o ser humano possa controlar. Diante disso, somente as pessoas sábias compreendem que seus dias terão um fim e que é nesta vida que temos a chance de fazer o que é certo, isto é, negar a si mesmo para agradar ao Altíssimo, a fim de receber dele a recompensa da vida eterna. Pois é, a maneira como nós vivemos aqui é que vai decidir se nós vamos ter a vida eterna ou não. A vida eterna é essa, disse Jesus, que criais em Cristo, Filho de Deus. Às vezes a pessoa passa tempo. Jesus disse, quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor a mim, achá-la. Que você possa achar a verdadeira vida através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te ama. Jó 7,17, Jó diz assim, que é o homem, para que tanto o engrandeças e ponha nele o teu coração? Que é o homem? A grandeza do Altíssimo, comparada à insignificância do homem, faz com que Jó se recuse a acreditar que Deus engrandeceria criaturas tão pequenas como o ser humano, a ponto de lhe dar um coração igual ao dele. Queridos, há uma canção que diz assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Mas como pode o homem ter um coração como o de Deus? Essa era a pergunta que Jó fazia. Quem é o homem? Eu quero dizer para você que o homem, quando ele se converte, quando ele entrega a vida dele a Jesus Cristo, sim, ele pode ter um coração aí igual ao do Senhor. Saiba disso. Quando ele converte, ele pode ter um coração. Paulo fala para o homem não se conformar com este mundo, mas mudar a sua maneira de pensar. Quando o homem ele se converte, quando o coração dele passa a ser um coração salvo, um coração de quem serve a Deus, ele muda as suas atitudes, as suas ações, a sua maneira
de pensar e de viver. É aí que ele recebe um coração como o do Senhor. No versículo 18, o salmista diz assim: e cada manhã o visites, e cada momento o proves? A cada momento proves? Diferentemente do salmista Davi, queridos, que se considerava que a presença de Deus trazia favor e bondade, lá no Salmo 8,4, o salmista ele dizia que a presença de Deus nos traz favor, nos traz bondade. Jó acreditava que a visita de Deus tinha o objetivo de experimentar os homens. Eu quero dizer para você, queridos, que ambos acertaram quando disseram que o Senhor está atento ao ser humano, mas ele não faz isso para lhe impor sofrimento. São as próprias pessoas que fazem más escolhas e por isso colhem dores. Que isso, queridos? O Jó que ele pergunta, mas Deus visita o homem para fazer sofrê-lo? Por quê? Porque Jó estava recebendo como se fosse uma visita de Deus. Mas quem estava fazendo mal a ele era Satanás. Mas Deus o estava assistindo. Mas mais na frente Deus iria compensá-lo. Quando nós enfrentamos luta, mas nós somos fiéis a Deus, essa é a questão. A gente sabe que vai haver um momento daquela situação passar. Vai haver um momento de Deus mudar a nossa sorte, assim como nós vamos ver mais na frente que Deus mudou a sorte de Jó. Chega um momento de Deus mudar a nossa sorte. Como nós vimos ontem na história de Jó, Deus ele fez a ferida e ele a sarará. Seja qual for o tamanho da ferida que tiver na sua alma, no seu coração, seja qual for o tamanho da angústia e tristeza, saiba que Deus vai sarar, vai tirar isso aí. Queridos, o versículo 20 e 21 fala assim: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Queridos, se pequei, Jó ele admite a possibilidade de seus amigos terem razão. Queridos, Jó ele estava sofrendo não é porque ele pecou, é porque Satanás pediu a Deus, não, deixa eu testar, deixa eu prová-lo. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e Satanás a acusa. E aparecem pessoas às vezes para acusá-la. Sim, queridos, há momentos sim que nós sofremos porque nós fazemos escolhas erradas. Há momentos que nós temos, às vezes, um problema financeiro, porque às vezes exagerou no cheque especial, exagerou no cartão de crédito e não deu prioridade ao que deveria ter dado e vem sofrimento sim. E assim por diante. Mas nem sempre, queridos, mas nem sempre é assim. Nem sempre toda luta e batalha que você está enfrentando é porque você errou, é porque você pecou. Entenda isso, queridos. Mas ele estava, o acusa de ser o Criador, tirando de todas as calamidades humanas. Por exemplo, há muitas pessoas que culpam a Deus das suas mazelas, certo? Muitas pessoas veem Deus como se ele fosse um tirano, principalmente pessoas feridas e machucadas da alma. O Davi, o Jó, ele estava sendo acusado pelos seus amigos, olha, a culpa é sua, mas não era. Entenda isso, Deus ama você. Aquilo que a gente sofre porque foram as nossas decisões, é só a gente reconhecer, se arrepender, pedir a Deus misericórdia e mudar a nossa postura de viver. Amém, queridos? Aquela luta que vem porque Deus permitiu, saiba que Ele vai tirar. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu te dou graças pelo dia que o Senhor fez e que essa palavra possa trazer graça, paz, livramento, libertação para aquele que a está recebendo. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor vai sarar. Meu Deus, o Senhor mudou a sorte de Jó. Eu te peço, mude a sorte deste homem, mude a sorte dessa mulher. Arranca essa dor, arranca a angústia, arranca essa tristeza. Se essa pessoa estiver em pecado, que essa palavra o leve a arrependimento, porque o sangue de Jesus lava e limpa e purifica de todo o pecado. Que ele receba a tua bênção, a tua graça, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para quem não possa abençoar, e nem teus ouvidos surdos. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Amém.